da qual nós somos seus irmãos. Porque somos filhos de Deus, somos filhos da Imaculada Conceição. Por isso somos irmãos. Mas eles adulteraram o termo irmãos, veja, pelo que adulteraram. Olha só. Depois apareceu, na adulterada, depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores. Aí está. Todos, dos quais a maior parte vive, mas alguns já morreram. Então veja, meus queridos amados irmãos e irmãs, que a adulteração, adulterar o termo irmãos, a mais de 500 irmãos para seguidores. Você está vendo aí? Tire suas próprias conclusões. Logo nós saindo de Coríntios, vamos entrar em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 18 a 20. Diz assim, ó. Tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo por Cristo. E nos confiou o ministério dessa reconciliação. Isso é só no versículo 18. Olha como está na adulterada. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. Vejam, meus irmãos, a coisa é feia. A coisa é terrível. Não tem cabimento uma coisa dessa. Meu Deus. Falando do ministério que foi concedido à igreja da reconciliação. Que ministério é esse da reconciliação, da confissão? João capítulo 20, versículo de 21 a 23. Jesus instituiu o sacramento da confissão quando ressuscitou. E através da igreja nós reconciliamos com ele. Para matar essa reconciliação, veja, nos transformou em inimigos, nos transforma de inimigos em amigos dele. Veja só. O versículo 20 também tem adulteração. Vamos ver o versículo 20, o que diz. Portanto, desempenhemos o encargo de embaixadores em nome de Cristo. A igreja, eles, os apóstolos, os seus sucessores, os bispos, juntamente com o Papa, são o quê? Embaixadores de Cristo. São os embaixadores de Cristo. E aqui diz assim. Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Meus irmãos, que adulteração é essa? É sem escrúpulo uma coisa dessa. Isso não tem menção, meus irmãos. Essa Bíblia aqui está sendo autorizada pelas Paulinas, pela época, pelo presidente da CNBB e o presidente da Pastoral Catequética do Brasil, autorizando essa Bíblia para as catequeses nas paróquias, meus irmãos. Para as pastorais. Se eu sou convidado numa paróquia a dar aula, seja para quem vai fazer primeira comunhão ou para o crisma, e disserem tem que ser com a linguagem de hoje das Paulinas, eu posso até ir. Mas o que é que eu vou fazer lá? O que eu estou fazendo aqui agora? E eles vão saber a verdade, porque eu vou denunciar.
E eu vou dizer, essa Bíblia adulterada, ela é protestante, que sorrateiramente escondida, como joio, travestido de trigo, está se espalhando entre os católicos, entre os cristãos. É só isso que eu vou fazer lá. Porque para mim, dar a aula de catequese para qualquer uma dessas turmas, eu não preciso de Bíblia nas minhas mãos, não. Está tudo aqui. Mas essa, aqui, se eu não vou denunciar, vou. Vamos para mais adulterações? Vamos lá. Gálatas 1:8. Estou pegando aqui na Ave Maria do lado, para vocês verem. Eu estou lendo nas duas, na católica e na adulterada. Gálatas 1:8. Diz assim, Gálatas 1:8, na Bíblia da Ave Maria. Mas ainda que alguém de nós, ou um anjo baixado do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja excomungado. Está dizendo que não se pode fundar a igreja aqui. Não se pode trazer uma nova doutrina. Até se um anjo descesse do céu ensinando uma doutrina diferente da que a igreja católica ensina, Paulo disse, seja ele excomungado. Um anjo, viu? E ele continua dizendo, mesmo de nós apóstolos, se saísse da doutrina verdadeira, da igreja verdadeira, e fundasse outra, criasse outra doutrina, começasse a pregar outro evangelho diferente, seja ele excomungado. Como eles são os artífices em fundar doutrinas, em criar doutrinas, eles só podem que eles tinham que adulterar esse versículo. Olha só. Olha o que diz a adulterada. Mas se alguém, mesmo que deseje que sejamos nós, ou um anjo do céu, anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Se alguém, mesmo que seja nós, alguém, nós, não traz o termo nós. Nós está englobando toda a igreja. Então quer dizer que a igreja, segundo essa tradução, tem que viver o evangelho. Aqui está dizendo que um de nós apóstolos pregasse uma doutrina diferente. Aqui está dizendo o seguinte, um evangelho, nós pregássemos um evangelho diferente. Aqui, ó. Repito o que acabamos de dizer. Se algum de nós pregar doutrina diferente da que recebeste, seja excomungado. Aqui está dizendo o quê? Se alguém, mesmo que seja nós é toda a igreja. Aqui está dizendo um de nós, apóstolo, um católico, um padre, um bispo, Lutero era o quê? Um padre. Então, para encobertar a farsa de Lutero, sorrateiramente, sem você perceber, porque você viu aqui semelhança. Tem muitas pessoas que vai ver que eu li isso aqui e vai dizer, não, é a mesma coisa. Não é, meus irmãos. Porque está englobando nós. Tirar o termo doutrina e excomungado. Colocando evangelho, nós, se nós, alguém, ou nós está englobando toda a igreja. Pregar um evangelho diferente daquele que Cristo deixou, daqueles que estão escritos lá, os 4 evangelistas. Referindo-se àquilo ali. Não está se referindo à doutrina da igreja como está aqui na Bíblia da Ave Maria. Estão entendendo? O quanto é perigoso essa tradução entre nós? E coloca perigoso nisso. Abre do olho, católicos.
Abre do olho, católicos. Que a coisa é séria. Gálatas 2, verso 9. Gálatas 2, verso 9 diz assim: Tiago, Cefas e João, que são consideradas as colunas. Olha como aqui diz. Por isso, Tiago, Pedro e João, que eram considerados os líderes da igreja. Quando eles trocaram o termo colunas por líderes, os líderes, para dizer que a igreja não tinha um líder, eram 3 os líderes. Para matar que Pedro foi o príncipe dos apóstolos, tu me amas mais que este, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta meus cordeiros, João 21:15, apacenta minhas ovelhas. Para dizer que a liderança de Pedro era uma farsa, eles adulteraram. Veja, consideradas colunas. Colunas é totalmente diferente de líderes. Líderes. Para dizer, olha, a igreja tinha vários líderes. Então, tendo a igreja vários líderes, aqueles líderes, eles não estavam submissos um ao outro. O líder Pedro pregava uma coisa, o líder Tiago outra coisa, o líder João outra coisa. No pensamento, no raciocínio protestante é esse. Vejam, meus irmãos, tamanha adulteração. E assim, sorrateiramente, essa Bíblia vai se espalhando, porque fizeram dela uma Bíblia catequética. Logo que essa pastoral aí foi denunciada pelo padre Paulo Ricardo, os seus rodapés marxistas diabólicos, em vez de abrirem vaga, é claro que no sul, em São Paulo, participando de algumas catequeses, lá eles usam a Bíblia da Ave Maria catequética. Louvado seja Deus por isso. Mas aqui no Nordeste, essa das Paulinas. As Paulinas têm fama, né? As Paulinas ficou muito famosa com aquela Bíblia da Edições Paulina, aquela antiga Edições Paulina, né? Uma tradução, por sinal, muito boa. Aquela era boa, a Bíblia da Edições Paulina. Então, quando a gente viu, quando eu encontrei, recém-saído do protestantismo, tradução da Bíblia tradução da linguagem de hoje, Paulinas, eu falei, a Edições Paulina na língua de hoje, numa língua mais acessível, mais fácil de se entender, quando sorrateiramente descobri que é uma Bíblia protestante disfarçada com a capa católica, que está entrando dentro do catolicismo através da editora Paulinas. Né? Sorrateiramente. Vamos a mais versos? Gálatas 3, verso 1. Gálatas 3, verso 1. Olha só, eu vou pegar nessa Bíblia aqui. Essa Bíblia é muito boa. Mensagem de Deus. Mensagem de Deus contra a linguagem de hoje. Diz assim, meus irmãos. Gálatas 3, 1. Ó Gálatas sem juízo, quem vos enfeitiçou? Ante vossos olhos tinha fixado a imagem de Cristo crucificado. Estava fixo a imagem do crucifixo. O crucifixo estava fixo nos olhos dos Gálatas. Isso aqui, meus irmãos, era materialmente mesmo falando. O crucificado foi apresentado. Paulo apresentou o crucifixo, Jesus na cruz, para mostrar para a galáxia o que fizeram com o Filho de Deus. Veja só, quem vos enfeitiçou, Gálatas, para voltar atrás, já que vocês viram o crucifixo? Olha só como está na adulterada. Na minha pregação a vocês, eu fiz uma descrição feita da morte de Jesus Cristo na cruz. Vejam só.
Paulo foi desenhando através de uma pregação. Segundo essa versão, foi resenhando a imagem do crucificado. Meus irmãos, tirem vocês mesmos suas próprias conclusões do que estou falando, do que estou apresentando para vocês. O Antigo Testamento tem adulteração descabida, vamos dizer assim. Como a questão de procissão com imagem está proibido de fazer. Se ela mesmo, em 1 Crônicas 15, manda fazer procissão com imagem. Em Isaías está proibido. Em Crônicas está liberado fazer a procissão. Vejam que situação. Vamos pegar mais adulterações? Gálatas 4, verso 4. Gálatas 4, verso 4 diz assim: mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, que nasceu de uma mulher e nasceu submetido a uma lei, a fim de remir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a sua adoção. Vamos ver na adulterada. Preste atenção. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio filho, que veio como filho de mãe humana. Minha Nossa Senhora de Guadalupe. Eu já citei no outro vídeo, no primeiro vídeo, esse é o segundo, programa falando de Bíblia, trazendo adulterações, que eles trocaram o termo em João 2, mulher substituindo por senhora. Em João 19, 26, também substituíram mulher por ela. E aqui eles estão tiraram o termo mulher, nascido de mulher, porque para não designar que a Virgem Maria é a mulher da promessa do Gênesis 3,15, pregada pelos católicos, doutrinalmente falando, teologicamente falando, eles tiraram aqui o termo mulher e substituíram por mãe humana. Versículo 5. Para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Vejam só, meus irmãos, a descabida adulteração protestante. Vê se tem cabimento uma coisa dessa. Meus irmãos, e essa Bíblia aqui, uma vez, um padre biblista, eu vi no YouTube dizendo, você sabe por que todas as Bíblias protestantes têm a capa preta? Porque o preto já representa o inferno. O padre, palavras do padre. Eu esqueci o padre. Qual padre foi? É um padre biblista e teólogo. Esqueci o nome do padre agora. Você sabe por que as capas das Bíblias protestantes são pretas? Porque já simboliza o inferno, já prefigura que os que vão por esta Bíblia adulterada já estão condenados. Palavras de um padre, teólogo e professor de Bíblia. Esqueci agora o nome do padre. E eu estou mostrando para vocês o quanto... Deixa eu passar um pouco o vento. E eu estou mostrando para vocês o quanto está adulterada a Bíblia da linguagem de hoje. Veja, ele nem citava a linguagem de hoje. Ele estava citando a Bíblia corrigida protestante e a Bíblia atualizada protestante. A King James, meus irmãos, a King James protestante é outra Bíblia que disputa. São 3 Bíblias protestantes, 3 traduções protestantes, que elas disputam no topo para ver qual é a número 1, para ver quem é que vai ficar com a medalha de ouro. A linguagem de hoje protestante, vendida pelas Paulinas,
a King James protestante e a do Novo Mundo, tradução Novo Mundo, das Testemunhas de Nada. Eita, briga boa aí das três. Meus irmãos, eu fiquei com uma Bíblia daquela. Não era para eu ter queimado aquela Bíblia. Eu queimei a Bíblia aí há uns 6 anos atrás. Me deram uma Bíblia das Testemunhas de Jeová. Se você que segue esse apostolado, que é católico, tem uma Bíblia das Testemunhas de Jeová, se você quer que eu faça vídeos de adulteração, por favor, envie para mim. Entre em contato, eu lhe dou o endereço, você manda para mim a Bíblia, para eu por ignorância queimei. Veja, hoje eu preciso dessas Bíblias protestantes. Mas tá certo, eu era recém-convertido, eu não tinha ainda não tinha na cabeça de ser um católico conservador. Na época eu era um católico carismático, mas nunca de valor as traduções protestantes, então sempre me desfiz, eu sempre queimei. Me davam Bíblias protestantes, eu queimava, fazia um fogo, colocava dentro. E hoje eu preciso dessas Bíblias para fazer esses vídeos. Eu tenho a Bíblia ali, século XXI, Ferreira de Almeida. Mas eu preciso dessas 3 traduções. Se você quiser fazer uma obra de caridade para comigo, se você tem a King James e tem a Novo Mundo da Testemunha de Jeová, você quiser me presentear para que eu possa fazer com elas o que eu estou fazendo com a linguagem de hoje, entre em contato comigo, eu lhe dou o endereço e você envia para mim, para que eu possa gravar. Eu tenho muita vontade de adquirir das Testemunhas de Jeová. Fazer, né? Essa está adulterada. Essa daí, meus irmãos, eles adulteraram porque eles acreditam que Jesus era o arcanjo São Miguel. Imagina o tamanho das adulterações que não tem. Trocaram o termo cruz por estaca. O Espírito Santo está em minúsculo porque o Espírito Santo é nós, Pai, Filho e eu. Então eu precisava muito dessa Bíblia da Testemunha de Jeová. Se você tem Bíblia Novo Mundo, Testemunha de Jeová e quiser me presentear para que eu possa trazer vários vídeos, várias séries, né, de adulterações, vários vídeos na série Adulterações, esteja à vontade. Vamos para mais adulterações. Vamos ver aqui. Efésios 1:4. Vamos ver a última aqui para nós encerrarmos. Efésios 1:4. Ou então vamos fechar essa parte 4, né? Vamos ver se dá. Se não cortar o vídeo, a gente prossegue. Se cortar o vídeo, que a câmera está em fase de teste, vamos para Efésios, que é um livro depois de Gálatas, né? Para Efésios. Efésios, capítulo 1, verso 4. Diz assim, ó. Preste atenção. E nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos. Você sabe, meus irmãos, que o protestantismo não acredita em santos. Santos, para eles, é ídolos. E tem aí toda a questão de Lutero, questão de santo, né? Tipo gnosticismo. Só a alma é santa, o corpo pode pecar à vontade, né? Porque só que interessa para Deus é a alma. Olha só. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele. Adulterar o termo santos para o termo dele. Veja a gravidade. A linguagem de hoje, se você tem aí, pegue aí. Acredito que o nosso irmão Luiz Henrique tenha. O nosso irmão Luiz Henrique tem várias traduções. Aliás, se o irmão Luiz Henrique estiver vendo e chegar a ver esse vídeo,
Eu queria, irmão, que você me desse o nome de várias outras Bíblias católicas, de outras, para que eu pudesse adquirir. Você me disse que tem uma Bíblia da editora Vozes, que é católica. Um irmão me disse que existem muitas outras versões. Eu estive investigando na Saraiva. A Saraiva é um lugar onde mais vende Bíblia. Lá tem Bíblia de todas as religiões. E eu vi várias traduções católicas lá que eu não conheço, mas não sei se aquilo é católico. Eu tinha dúvida. Eu digo, será que isso não é protestante querendo vender Bíblia protestante dizendo que é católica? Então, me dá o nome aí para que eu possa adquirir essas Bíblias. Parece que o irmão Luiz Henrique disse que existe uma tradução católica da editora Vozes. Se eu não estou enganado, editora Vozes. Me dá nome aí de Bíblias católicas para que eu possa adquirir. Você que sabe que existem outras versões, outras traduções católicas. Não é? Então eles substituíram o termo santo, adulteraram, trocaram para dele. Em vez de dizer assim, para sermos santos, colocaram para sermos dele. Olha aí o tamanho da adulteração. Adulteração descabida. Efésios, ainda no capítulo 1, versículo 7. Diz assim, na Bíblia da Ave Maria: nesse Filho, pelo seu sangue, temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Que está usado. Você sabe que o creio está todo ele na Bíblia. O creio está todo ele na Bíblia. E uma dessas aqui é: creio na ressurreição da carne, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Então, para tirar essa parte do creio, no versículo 7 eles colocaram assim. Vejam só. Pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados. E isto é, os nossos pecados são perdoados. Veja o tamanho da adulteração. Cremos na ressurreição da carne, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne. Veja como é que está aqui, outra vez. Pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados. Isto é, nossos pecados são perdoados. Nossos pecados são perdoados através do sacramento da confissão. Mas eles colocaram aqui que pela morte de Cristo na cruz nós já somos perdoados, não precisa confessar pecado não. Quando eles usam o termo aceitar Jesus, que é passar, nesse aceitar Jesus deles, é passar para a seita deles, essa aqui é a realidade, então seus pecados já foram todos eles apagados. Num passo de mágica. Piscar de olhos. Todos os teus pecados agora foram perdoados. É o que se diz e que se prega nas seitas, as filhas de Lutero. Vejam só, meus amados irmãos. Não é? A consequência disso. Não é? Tirem vocês mesmos suas próprias conclusões. Continuemos. Nós vamos agora para Efésios, capítulo 2, versículo 16. Diz assim: reconciliá-los ambos com Deus, reunidos num só corpo, ou seja, numa só igreja, pela virtude da cruz, aniquilando nela a inimizade. Olha como está nessa daqui, ó. 2,16. Ele acabou com a lei juntamente com seus mandamentos, regulamentos. Não, é o versículo 16. Eu li o 15. 16, diz assim: pela sua morte na cruz. Espera aí. Aqui diz assim: reconciliar os ambos numa só igreja, num só corpo, pela virtude da cruz. Tiraram, reconciliar com Deus na cruz, sendo uma só igreja, um só corpo, mudando para isso aqui, ó. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos por meio da cruz. Cadê? Unidos num só corpo, numa só igreja. Cadê? Numa só igreja.
numa só igreja, um só corpo aqui é só a igreja. Então tiraram a unicidade da igreja, que ela é única, e sorrateiramente colocaram pela sua morte na cruz. Está dizendo que reconciliá-lo ambos com Deus, reunidos no só corpo, pela virtude da cruz, tiraram a virtude da cruz. E disseram, morte de Cristo. Não cruz, mas pela morte de Cristo. Cruz fora, a idolatria, a maldição. É a morte de Cristo que salva. Que queima, que corta a inimizade. Oh, meus irmãos. Oh, meus amados irmãos. Isso é descabível. Isso é grotesco. Entende? Nós vamos continuar com o vídeo. Vamos terminar esse que já está um pouco adiantado. E vamos continuar. E vou gravar a terceira parte, né, das adulterações. Deus abençoe você e até o próximo. Louvado seja Deus, nossa mãe, Maria Santíssima. Salve.